uma coisa que acontecia comigo era, isso não é para mim, sabe? Eu acho que não confiava em mim mesmo, eu não acreditava que dava para eu fazer aquilo, eu não tinha expert, não era expert em nada, não tinha ideia do que lançar, então aquela insegurança de falar, vou investir numa coisa que eu nem sei como eu vou utilizar. Eu era aquela pessoa que tinha absoluto medo de aparecer na frente das câmeras, eu sempre fui dos bastidores, e eu acabei tendo que enfrentar isso, foi difícil para mim, eu adiei bastante, né, esse processo por causa disso, e queria migrar para o digital, ainda não sabia o produto, não sabia nada, mas sabia que eu queria fazer isso. E quando a gente foi para a Masterclass, a gente já tinha certeza, porque era uma coisa que já vinha maturando há muito tempo. E aí a gente entrou com tudo, e aí veio o primeiro 6 em 7 em janeiro de 21, que foi 105 mil. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias, o famigerado 6 em 7. E hoje eu tô aqui com a Renata e com o Marcelo. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bem, tudo tranquilo. Acordando cedo aqui com a gente para fazer esse podcast, hein? Deve ser fácil, né? Já acordando, então. Já faz algumas horinhas já. Para quem tá na escola, tá tranquilo. E vem cá, vocês são marido e mulher? Isso. Sim. Total. E em que nicho de mercado vocês fizeram R$100 mil em 7 dias? No nicho de varejo de moda, ensinando lojistas a vender pela internet. Excelente. E quem dos dois me conheceu primeiro? Eu. Foi o Marcelo, né? Acho que a gente conheceu mais ou menos ao mesmo tempo, né, Celo? Então, você está falando muito dessa segunda revolução e eu acredito que eu tive bem próximo de entrar bem no começo da primeira. Uau! Então, eu conheço bem na época do... Você ainda estava na Europa, você ainda estava fazendo os vídeos meio que na rua e tudo mais, então eu lembro de assistir nessa época ali. Só que eu vim me tornar aluno só em 2019, então só em 2019 que eu acabei entrando na Fórmula, numa Masterclass aqui em BH, talvez uma das últimas antes da pandemia. Uau! Então 2019. Foi aí que nós entramos mesmo. E o que eu falei naquela Masterclass em BH, presencialmente, que te fez bater o martelo? Porque, assim, já fazia um tempo que você estava considerando, né? Isso. Bom, acho que já foi a gota d'água. Eu já fui com a ideia lá, mas basicamente naquela época eu já estava... Até a gente fez 6 em 7 no nicho da Renata, mas antes a gente acabou lançando o produto que eu tinha. E eu estava naquela questão de ampliar meus clientes, de divulgar o meu trabalho nessa época, que era desenvolvimento pessoal para jogador de poker. Então, foi a necessidade mesmo, né? Foi aquele negócio, eu preciso usar o poder da internet para levar esse meu trabalho para mais pessoas, para realmente fazer isso. Então, quando a gente foi meio que lá, já fui com essa ideia de falar, vamos entrar e vamos começar a trabalhar esse produto aqui que já estava meio que na minha cabeça, né? Então, até uma das objeções que eu tinha antes era não ter produto. Aí, quando eu tive, aí eu falei, putz, agora dá para entrar, vamos colocar assim. Entendi. E então, assim, você já foi mal intencionado, né? Com más intenções. Ou boas intenções, bem intencionado. Bem intencionado, eu diria. Interessante, Érico, só para complementar aqui, nessa mesma época, eu trabalhava numa multinacional e eu já estava, assim, muito, muito decidida a sair, né? Porque eu já trabalhava lá há 12 anos e eu viajava muito. E meu filho pequeno, nosso filho pequeno, né? E ele sempre adoecia muito. Então, eu lembro que eu viajava muito de carro e eu ficava escutando todos os podcasts, todos os vídeos, tudo. E quando a gente foi para a Masterclass, a gente já sabia que a gente ia comprar, a gente já tinha certeza, porque era uma coisa que já vinha maturando há muito tempo. Eu sabia que eu queria sair desse negócio e queria migrar para o digital. Ainda não sabia o produto, não sabia nada, mas sabia que eu queria fazer isso. E, vou fazer uma pausa técnica só para a galera assistindo. Pensa bem, o Marcelo, o vulgo Cel, conhecido como Cel, que eu tô sacando agora. Exato. Ele, cara, você me conheceu em 2019. Perdão, em 2000 e bolinha, 2016, 2015, alguma coisa do tipo. Talvez antes. Talvez antes. E a gente sempre fica imaginando, meu Deus, se eu fizer um lançamento agora e não vender para a pessoa, o que vai acontecer? E cada uma pessoa tem um tempo de amadurecimento. E eles demoraram para amadurecer, e tá tudo bem, eventualmente, né? Cada um tem seu tempo. Mas a gente sempre fala que o pré-lançamento,
O lançamento que acontece agora é o pré-lançamento do futuro. Porque, eventualmente, eu não precisei falar muita coisa na Masterclass, porque você já foi bem intencionado, né? Já foi com a intenção de comprar. Então, uma coisa era que eu estava refletindo, né? Mas por que antes não vinha? Eu acho que era muito essa questão de não confiar em mim mesmo, ou seja, eu via como uma oportunidade digital. Pô, eu disse que eu já deixei passar algumas ondas em outros mercados também na minha vida. Pô, vi que criptomoeda, sei lá, 60 centavos de real quando surgiu. Conheço o poker desde 2007, que é um nicho que hoje está bem legal, mas é um nicho que estourou bastante. Conheço o Érico desde o começo lá. Eu lembro de ver coisa de leilão, cara. Eu sei que não era você, era seu irmão, mas eu lembro de estar na internet naquela época e assistir. Só que eu acho que uma coisa que acontecia comigo era, isso não é para mim, sabe? Eu acho que não confiava em mim mesmo, eu não acreditava que dava para eu fazer aquilo, não tinha expert, não era expert em nada, não tinha ideia do que lançar, então aquela insegurança de falar, pô, vou investir numa coisa que eu nem sei como eu vou utilizar. Então acho que essa era uma das principais coisas que acontecia nessa época, entendeu? Então não era nem confiar, não era aquele negócio, o Érico é charlatão, né, que muita gente acaba acreditando, não. Eu sabia que era interessante, mas estava em mim, não era em quem estava fazendo, era mesmo em mim. Eu acho que não tinha essa ideia de falar, pô, eu consigo fazer isso, vamos colocar assim, né? Então, quando eu tirei isso de frente, aí a gente entrou com tudo, e aí foi com tudo mesmo. Aí hoje em dia a gente não pensa duas vezes em investir em conhecimento, por exemplo. Fica uma experiência boa, né? Porque olha só o seguinte, como é que foi? Aí você entrou em 2019, você foi daqueles que, vocês, né, nesse caso, entraram juntos, foram daqueles que já botaram para estudar, como é que foi o processo pós-compra do fundo? Cara, nós entramos, se eu não me engano, pós-investimento, né? Setembro de 2019, que foi a Masterclass, e eu acho que eu já lancei em outubro. Então tava bem. Foi... eu acho que você lançou em novembro, você ganhou uma análise do pessoal também, uma análise que era quem lançasse até aquele ano ganhava uma análise, e aí a gente teve essa oportunidade, foi até bem bom o resultado, né? Foi bem. Então a gente lançou no meu nicho ali, o desenvolvimento pessoal voltado para o jogador de pôquer. Isso aconteceu, ou seja, e dali a gente já não parou, a gente começou a lançar, continuou nesse nicho, e depois nós mudamos para o nicho da Renata, mas foi assim, assistindo Fórmula já, colocando tudo no papel e na internet já começando a executar mesmo. Então, e como é que foi esse lançamento? Qual foi o resultado que você teve? Cara, no Semente, se eu não me engano, foram mais ou menos umas 10 vendas, 10 ou 11 vendas, eu não tenho o dado dele certinho, mas deu mais ou menos uns 9 mil e pouquinho nesse primeiro lançamento. Foi quase orgânico. Foi totalmente orgânico. Eu não investi aliás, eu investi R$500, para falar a verdade. Antes daí eu investi R$500 ali, acho que foi mais para remarketing, na época ainda não tinha muita noção de tráfego, foi mais para testar mesmo, mas foi um investimento de mais ou menos uns R$500 e retornou uns 9 mil. Engraçado, assim, que você vem do perfil de poker. E poker é um jogo onde tem vários tipos de jogos. Às vezes eu vejo muito vídeo do YouTube, né? E tô vendo um vídeo muito de um canal. Tenho visto muito sobre um canal que chama DeepMind. O DeepMind, ele é um projeto de inteligência artificial do Google. Você já ouviu falar dele? Não. Tá, eles constroem e eles estão construindo inteligência artificial e constroem engines ou computadores ou software para ganhar jogo. E tem alguns jogos que não se ganhava antes. Antigamente, lá no tempo do Garry Kasparov, não se ganhava xadrez. Aí os caras construíam um computador que ganhava do cara em xadrez. Mas tem alguns outros jogos que eles não conseguiam ganhar de jeito nenhum. Um era Go, chama Go, que é tipo um xadrez chinês. Recomendo esse documentário para vocês, chama AlphaGo. Tem, se não me engano, no Netflix e no YouTube. Você vai adorar, você que é o cara do jogo. E aí, por que o Go é diferente do... O Go, alguns jogos são diferentes e mais difícil do computador ganhar? Porque alguns jogos, está tudo ali na mesma. Não tem muita variância, que a gente chama disso. Um cara de xadrez jogando com um mestre de xadrez, não ganha. Não tem como ganhar. Só que um iniciante de poker, mesmo jogando com um super cara de poker, ele pode ganhar. Por que ele pode ganhar? Porque as cartas são distribuídas e vai que o cara saiu com todas as melhores cartas do mundo eventualmente.
Quando você coloca vários jogos, aí o cara bom de poker ganha, né? Sempre. Né? Por isso que os campeões mundiais tendem a serem os mesmos, ou tá sempre na final. Mas num jogo só não é o suficiente, porque tem variância. Já no xadrez não acontece isso, não tem o que a gente chama de variância. As cartas não são colocadas na mesa o tempo inteiro. Só que no empreendedorismo é a mesma coisa. Porque tem cartas que só vão virando durante o jogo. Então, você como jogador de pôquer, você já sabia calcular a variância, porque você deve fazer isso. Faz parte do jogo, de você assumir risco. E você às vezes assume o risco mesmo. Você vai dar um all-in, que é botar todas as suas fichas na mesa, sabendo que você tem uma série. Ó, as fichas. Tem ficha aqui, ó. Eu ganhei do Gui, que também é jogador de pôquer. Exato. Cônjuge de pôquer, a gente começou a jogar pôquer há um tempo aqui, cara, mas eu só perdia mesmo. É por isso que eu te conheço há muito tempo, porque teve um pessoal do pôquer que começou lá com você bem no iniciozinho, que é o Gui, o sócio dele na época. O Goff, né? Exato, ou seja, conhecia dessa época com certeza, entendeu? Porque eu já acompanhava, então... Mas o pôquer, assim como o empreendedorismo, tem variância. Então, as cartas não é tipo xadrez, que tá todo mundo ali com o mesmo número de peças, os movimentos já são óbvios, o tabuleiro é limitado. Já esses outros jogos, esse DeepMind começou a desenvolver jogos de inteligência artificial para esses jogos. E ele sacou como é que faz. Então, hoje, a maior engine de xadrez, de Go, depois eles começaram com StarCraft, que é um outro jogo aí para quem é dos games, né, mais esports, né, mais de... E eles começaram a ganhar e hoje em dia ninguém ganha do alfa. É muito louco. Mas assim, no empreendedorismo é isso, não tem essa. Tem uma coisa que chama o benefício da dúvida. Né? Então, é você dar, tipo assim, não tá certo que eu vou investir, vou fazer o 6 em 7, mas eu vou me dar o benefício da dúvida porque os odds estão no meu favor, né? Como é que chama assim? A vantagem. É positivo, né? Você tem um valor esperado positivo, vamos colocar assim. Então é um cálculo de EV no final das contas, né? Você entra lá esperando que tenha uma expectativa de valor positivo. Acho que empreendedorismo sempre é assim, né? E assim como no poker, você tem, não é simplesmente cassino na roleta. Você tem como influenciar a roleta, jogando bem. Ou pelo menos se esforçando. Então tem um pouco disso, e é interessante isso, porque mesmo um cara que estava acostumado com variância, né, estava acostumado com esse tipo de jogo de ganhar e perder, e no poker, perde mesmo. Pergunto como é que eu sei disso. Perde mesmo. Então, mesmo assim, uma pessoa que em teoria já estava acostumada com isso na vida real, ainda sofre essa dúvida em si mesmo. Então, se você está em casa e você está sofrendo, você está no lugar certo, porque, enfim, é normal. Mas, eventualmente, você vai para o poker. E você continua fazendo isso no poker? Ou como é que foi essa decisão? Eu costumo dizer que muita gente entra na fórmula pensando em lançar um produto. Mas eu falo, cara, mesmo que você pensar em lançar um produto, existe uma chance estatística, eu acho que é de 80% hoje, porque eu entrevisto minha galera, de você fazer o 6 em 7 com outro produto. Foi assim que aconteceu com você? Você acabou fazendo 6 em 7 no poker, com desenvolvimento só, ou você acabou mudando para esse varejo de moda? Então, a história foi... O que aconteceu? No poker eu fiz 4 lançamentos, aí eu fui de 10, depois caiu para 7, foi para 26, depois foi para 39. E aconteceu uma coisa que é o efeito colateral. Que era o quê? Basicamente, eu lotei minha agenda ali nesse quesito. Então, das mentorias individuais. Você vendia... é nessa época que eu devia ter parado de perder. Devia ter contratado um mentor. Exato. Então, eu comecei e continua desde então. Tem 2 anos que a minha agenda das mentorias com os jogadores, com os times de pôquer, ela é totalmente aberta. E nessa época que veio a pandemia. Então, foi bem nesse momento onde acabou surgindo da Renata. Então, ela já tinha saído e surgiu o produto. Aí foi a dúvida. Continua aqui ou desenvolve o dela? E a gente acabou optando por desenvolver o dela, porque era uma dor muito... assim, imagina, começo da pandemia, todas as lojas fechadas. Porque a gente não contou isso para ele. Eu conte. Contei da multinacional. E desde que meu filho nasceu, eu já tinha um plano de parar de trabalhar na multinacional, porque do mesmo jeito que você detestava o banco, eu também, aquilo não me fazia querer acordar de manhã. E trabalhava pelo dinheiro mesmo.
E aí, quando eu fiquei grávida, em 2016, eu tomei a decisão de empreender também na área de moda. Então, junto com a minha irmã, a gente abriu uma loja de moda infantil. E a loja foi crescendo, foi se desenvolvendo. Até nessa mesma época que eu te conheci, eu falo que é um dos maiores arrependimentos que eu tive, porque eu te conheci uma outra pessoa que vendia treinamento para vender mais na loja, assim, no negócio físico. Poxa, se eu tivesse, né, tomado a decisão lá atrás, hoje as coisas também poderiam estar muito mais avançadas, mas tudo no seu tempo, né? Então, quem está aí na dúvida, não deixa para depois, não, porque você se arrepende. E aí, o que aconteceu nesse período foi que eu fui mantendo as duas coisas ao mesmo tempo, com criança pequena, então minha vida começou a ficar extremamente desgastada. E quando veio a pandemia em 2020, eu tinha saído do meu trabalho em 2019, né? Já tinha realmente apostado todas as fichas aqui no digital, usando as estratégias do digital para crescer as vendas na loja e ajudando o Marcelo nos lançamentos dele. E aí veio a pandemia, tudo fechou, a gente acabou desenvolvendo uma estratégia onde a gente conseguiu vender todo o nosso estoque parado, a gente zerou o estoque parado com lucro crescente, através de uma estratégia de leilão virtual de moda, de roupa. E aí isso foi uma loucura. Sério? Criativo. Como é que veio essa ideia de fazer esse leilão? Então, a gente participava de grupos de outras lojistas também, e a gente começou a ver várias movimentações de vendas através de live, né? E aí, sabe quando surge assim a coisa, vem para você? Aquilo veio, poxa, vamos fazer uma dinâmica diferente, vamos fazer algo que vai, né, movimentar aqui, como se fosse uma brincadeira ali com os clientes. E a gente pegou todo aquele estoque que já tinha ido para promoção na loja, a gente já tinha feito várias ações e não vendia. E a gente criou uma semana de leilões virtuais. A nossa loja chamava Cupcake. Mas só abrindo um parênteses, não sei se você conhece uma coisa chamada gatilho mental. Uau, que massa! Mas imagina só, eu tenho uma caneta aqui e tem 535 pessoas disputando essa caneta. Porque ela é muito bacana, cara. Então, de repente, a gente colocava um preço e as pessoas começavam a comentar. Dou 10, dou 15, dou 20, dou 30. Em meio à pandemia. Você via a novela ou via o leilão lá da empresa. Então, a gente usou muitas técnicas dos gatilhos mentais, de lançamento, para usar essa estratégia ali umas lives online. E acabou virando um evento de todos os clientes, de todas as pessoas ali. E os clientes, nossa, amavam. Que legal. Eu vou fazer um parênteses aqui de novo. E é tipo uma interrupção atrás da outra. Eu peço perdão para isso, de alguma forma. Alguns não é bem Faustão, não. Olha só, eu tive no nicho de leilão de imóveis, então pensa um cara que entende leilão, né? E aí eu tava com Ladeirinha, agora a gente tava fazendo um improviso. Ele de pijama e eu não de pijama. Aí, enfim. A gente viu. E aí ele tava falando dos retiros dele, falando de 10 de produtos novos que ele tá lançando. Eu anotei um monte. Entre elas, algumas coisas mais premium, sei lá. Ele falou sobre um retiro, podia ser. Eu pensei, eu podia leiloar umas paradas também. Gatilho mental. Leiloar um dia num escritório com a minha equipe, alguma coisa. Sem dúvida. Olha, que legal, cara. E até também, eu tô trabalhando com a minha equipe num projeto social. Começando a trabalhar. Bem devagar, mas estamos. E, podia leiloar umas paradas para levantar dinheiro para esse projeto. Sim. Eu tenho a intenção um dia de construir uma escola, alguma coisa do tipo. De repente, podia ser uma coisa legal de usar leilões, que são bem clássicos, né, no terceiro setor, para, leiloar a caneta, leiloar uma experiência, leiloar... Eu vejo isso de vaga limitada, né, isso dá muito. Tem muito valor, né? Total. E fazer um leilão. Um dia com o Érico aí, ó. Rapaz, vai... Eu entrava no leilão. Eu acho que vocês iam um dia comigo ia ser bem mais divertido do que
lucrativo, talvez. Eu ia querer fazer alguma coisa tipo um surf, um skate, dar tiro. Bom, dar tiro que eu falo no stand, né? Cara. Sim. Uma coisa que você me inspirou, eu comprei um freezer também, cara. Então, você comprou, você entra nele. Cara. Entra nele, você acredita? Então, olha, foi uma ideia. Eu já gostava do método, né? Do Wim Hof lá e do tudo mais. Então você fez. É difícil você fazer com gelo, ficar comprando gelo o tempo todo. Aí eu vi você fazendo e, cara, estamos entrando lá, então... Entrando numa gelada com Érico Rocha, leilão hoje. Olha que louco. Tá, mas aí eu falo isso porque eu fecho parênteses e falo assim, olha, acabei de ter uma ideia de produto aqui. Tipo, aí escrevi, leilão virtual. Então, assim, eu aprendo com vocês também, olha. E é gatilho mental na veia, né? Muito. É impressionante, Érico, é impressionante. Porque live é uma coisa que agora já se popularizou muito no varejo de moda, já virou uma estratégia comum. Inclusive, grandes magazines estão usando e tudo mais. Mas essa dinâmica do leilão, ela ainda funciona, ela ainda desperta muito desejo na audiência, porque exatamente desperta no cliente todos os gatilhos mentais possíveis e imagináveis, né? Da comunidade, da escassez, né? Da exclusividade, porque aquela peça é a única que está sendo apresentada ali. A diversão em si, o evento, né? Então, gera toda uma emoção mesmo na decisão de compra e você vai vendendo produtos que estavam ali realmente deixados de lado ou que não foram valorizados corretamente e você tem a oportunidade de trazer esse valor, né, para o cliente não ver aquele produto como uma peça de roupa, ou um calçado, ou um item de decoração, mas é como um desejo mesmo, né, de algo único. E ele que decide quanto que ele vai pagar. Então, ele está disputando. Quando a pessoa chega na loja, uma infinidade de produtos para um cliente. Para um cliente. Quando a gente fez isso, a gente inverteu. Era uma infinidade de clientes buscando um produto, porque é um produto por vez, um que mostra, um que é aquele momento. Então, inverteu totalmente a lógica do varejo tradicional, que normalmente tem muita coisa para um. E a gente pegou um produto, e aquele produto naqueles 3 minutos, aí tem uma outra coisa chamada escassez, você deve saber o que é, naqueles 2, 3 minutinhos lá, era o que a pessoa fazia para... É o tempo que ela tinha para decidir se ela quer ou não quer, e decidir o preço que ela quer passar, entendeu? Então, é uma coisa que funcionou muito bem, na pandemia foi muito interessante. E foi com esse produto que nós fizemos o 6 e 7, né? Foi com essa metodologia que elas primeiro aplicaram na loja delas, e de repente todo mundo me ajuda. E a gente começou e transformou isso para ajudar as outras lojistas que estavam passando por muita dificuldade nesse momento, com loja fechada e tudo mais, a voltar a vender num novo mundo, né? Um mundo que já é um mundo que existia, mas que ninguém estava dando muita atenção até então, né? E aí a gente começou a ir nessa linha. Que massa. Ó, voltando ao parênteses, exatamente, você começou a ver um movimento diferente de lives, e continua a partir daí, nessa sua história. Então, e aí a gente começou a ver toda essa movimentação, né? Lives de artistas, lives de um monte de coisas começaram a acontecer porque as interações humanas pararam, né? Então, foram interrompidas fisicamente, e aí elas continuaram no digital. E aí a gente realmente descobriu, né? Como o Marcelo contou aqui a história, a gente descobriu esse caminho, né? Da gente criar esse evento. A primeira ação de venda que a gente fez assim, no virtual foi a venda de vouchers que o cliente poderia comprar para pegar o produto depois, que a gente achava que a pandemia ia acabar rápido, né? Então, você compra aqui um crédito na minha loja, meio que para ajudar os lojistas, a gente se juntou aqui em Belo Horizonte, e aí a gente vendeu esses vouchers. Eu falei assim, poxa, se a gente consegue vender um crédito de uma coisa que nem tem, que o cliente nem pegou ainda, ele está comprando um crédito com a gente, vamos pensar em alguma coisa para ele comprar os produtos mesmo. E aí realmente a gente criou esse evento, chamamos da primeira semana de leilões da Cupcake, e daí em diante a gente foi fazendo, chegamos até o número 190, quando resolvemos aí fechar a loja e ficar só mesmo ensinando, né, as pessoas através da internet. Que massa. E aí, eventualmente, nessa hora que vocês fazem essa decisão, vocês vão fazer um lançamento dessa nova metodologia para ajudar os lojistas.
Isso. Exato, acho que elas já tinham feito uns 40 eventos na loja. 40. E aí as pessoas aqui de Belo Horizonte, amigas lojistas, começaram a perguntar, né? E é aquele clássico, né? Ajuda, dá uma dica ali, fala, mas não tinha a sequência toda, não tinha um passo a passo, método. E aí a gente acabou, tá, vamos pivotar e transformar isso num produto? Vamos realmente ensinar as outras pessoas, já que a gente já sabia fazer isso, né? Ou seja, já tinha aprendido ali com o meu, ainda não tinha chegado no 6 e 7, mas estava crescendo. E foi aí que elas mantinham a loja e, em conjunto, começou a ensinar realmente as lojistas. E aí começou o processo de novo, né? Começamos pequeno e foi escalando até chegar no 6 em 7. Que massa. E como é que foi o primeiro lançamento? Só para a gente ter uma noção dessa escala. Sim. O primeiro... E a gente era 0 digital. Eu era aquela pessoa que tinha absoluto medo de aparecer na frente das câmeras. Eu sempre fui dos bastidores. A minha irmã fazia muita coisa no Instagram da loja, mas eu escondia. Até se alguém quisesse tirar uma foto, eu escondia. Eu tinha muito medo de aparecer, muito mesmo. E aí eu tentei jogar para ela para ser expert, né, nesse negócio, mas ela já tinha todo o peso da loja de ficar ali na frente, né? E eu acabei tendo que enfrentar isso. Foi difícil para mim, eu adiei bastante, né, esse processo por causa disso. Mas aí no primeiro lançamento nosso, do 0, a gente não tinha audiência, ninguém conhecia a gente, nada, zero. O perfil de vocês, antes de começar isso, tinha quantos seguidores o que vocês usam hoje? 0, não tinha ninguém, não tinha nada, foi do 0. Foi do 0 literal mesmo, você criou a conta. Isso. Criei a conta, 0 absoluto. Tinha o da loja, né? Tinha o perfil da loja delas, claro, que aí já tinham bastante seguidores lá, mas era de clientes, não era não tinha nada a ver com era de crianças, ou seja, porque a loja é de roupa infantil, então lá era mães e crianças. Então o do produto mesmo foi do 0, que aí foram as duas, foi totalmente do 0. E aí foi 0 mesmo, assim. Na época a gente teve até um apoio do Max Daguano, né? Hoje ele é faixa preta aí com você. Eu era aluna dele, né? Do treinamento do Varejo Pro. E aí eu contei para ele, falei, Max, eu descobri isso daqui, olha que loucura e tal. Contei para ele da estratégia, falei para ele dos meus resultados e falei que a gente já lançava o Marcelo. E aí ele apoiou o projeto e começou a me ajudar a divulgar. Então, isso ajudou também nesse começo, né? Dar um empurrãozinho ali. Mas a gente saiu do absoluto 0 mesmo. Aí no primeiro lançamento a gente investiu R$1.000 e voltou 5 mil. 5.970. 5.970. Exato, investindo R$1.000. A gente investiu R$1.000 e a gente era total desconhecido mesmo. Aí foi montinho e montão. No segundo, a gente reinvestiu esse valor, né? Do que tinha dado no primeiro, no semente. Investiu 6 mil, no segundo, voltou 23. E aí voltou 23. Aí vai falando os números que eu... Como é que, peraí, no segundo você investiu quanto, perdão? Os 6 mil que tinha retornado desse e voltou 23. Montinho e montão. Exato. Montão, aí depois a gente investiu, acho que foi 10, aí eu não lembro exatamente, e voltou 38. Aí dos 38 nós investimos 25 e aí veio o primeiro 6 em 7 em janeiro de 21, que foi 105 mil. 105 mil. Tá começando a criar um empreendedorismo clássico, né? Exato. Vai montinho, montão. Aí depois nós fizemos um investimento um pouco maior e voltou menos, voltou 79. Mas foi um negócio bem atípico, Érico, porque foi bem na época da pandemia e aí a gente pegou Covid aqui, todo mundo pegou Covid. As duas experts com Covid, a equipe com Covid. A gente inventou de fazer lançamento ao vivo. Nesse foi ao vivo. Foi ao vivo. A família da Renata teve bastante perdas com Covid, vamos colocar ali, da mesma família foram 8 pessoas, então foi tudo nesse mesmo momento. Então esse lançamento ele teve um impacto teve bastante coisa, aí ele acabou retornando 79. Imagina. Certo, e aí? Aí depois o próximo foi 153, 119, 106, então depois a gente começou a fazer ali mais 6 em 7, voltou ao crescimento normal. E no ano de 2021, vocês fecharam mais ou menos com quanto de faturamento? 1, 2, 3, eu 4, acho que foi 500, quase 600 mil. Tá ficando interessante isso, né? Quase 600 mil. Uau, que massa, gente, que história. E ajudando um monte de gente, né? Isso que é o mais legal disso. Porque você tá falando com coisa... Salvou. Essa é a palavra, né?
Porque quando o cara não vende, ele fecha as portas, demite a galera. Às vezes ele não tem nem dinheiro para fechar, né? A gente Não que tem não é dinheiro pra empreendedor não fechar. pensa nisso, porque você tem que ter dinheiro para falir. Não, Tem dinheiro e pra- Tem que pagar os estoque. FGTS, estoque. Tem gente que não tem dinheiro nem para falir. Imagina, tinha loja de 40 anos, Érico, que Tava para fechar. que as vendia, portas. imagina uma loja de 40 anos vendendo R$600 no mês. Vendendo. Não quer dizer que estava lucrando. Vendendo R$600 no mês. Ainda mais loja, que tem que pagar trocentas coisas. Paga à vista, recebe a prazo, aquela coisa toda, fluxo de carne. Gente com aluguel de Margens. 9 meses atrasado. Então tem muita história Tem assim, muita tocante, história né? transformadora Muito transformadora. nessa Então, nossa jornada. não é a nossa vida, né? A vida das mais, hoje, mais de 650. 680 alunos. Já. 680 alunos. Lojistas, que massa. Eu, no caso, estou com 49 anos e sou a modelo da minha loja. Vê se pode uma coisa dessa. E o meu filho, que é o que faz essa parte digital. Sim. Porque assim, eu gosto muito de fazer umas graças e ele me puxa para trás. Ele fala, mãe, a senhora já tem 49 anos, se põe no seu lugar. Então ele me trava um pouco mais. Se é aconselhável nessa questão de moda para eles que sabem de fazer o leilão ao vivo, se é aconselhável eu contratar uma empresa específica, porque o meu relacionamento com meu filho é excepcional de bom e eu não quero estragar. Porque ele é extremamente, assim, sabe, crítico. E eu sou meio atrapalhada das ideias, porque eu tenho que ser muito séria na minha profissão, sabe? Tenho que ficar numa posição que eu já estou cansada e eu não quero mais. Se eu consigo contratar uma empresa para fazer essa parte técnica, para eu só ficar aparecendo, que é o oposto do que eu tinha medo anteriormente, não sei se é tanto fazer audiência e tomar umas cacetadas lá, e o trem cair, e a coisa ficar, eu já perdi a ser vergonha, sabe, entendeu? A timidez já foi embora, já zerou. Se eu contrato alguém para fazer, se eu compro a fórmula para uma pessoa específica para ela fazer, porque eu, em definitivo, estou cansada de estudar. Isso é verdade. Eu quero o operacional, eu não quero mais o estudo, sabe, Érico? Aquele negócio de ficar estudando, fazer passo a passo. Eu acho que eu não estou querendo é ficar decepcionada. Porque atender, eu atendo bacana. Porque eu sou tudo nessa loja. No escritório de advocacia, não. Mas nessa loja, eu sou tudo. Eu compro, eu vendo, eu atendo, eu faço a contabilidade. É uma coisa impressionante. Então, assim, se convém eu arrumar uma empresa para fazer essa questão do leilão, que eu achei, assim, para mim é o que vai atender. O que eu faço? Porque eu quero expandir mais. Acho que eu peguei sua pergunta. Aqui, gente, aqui de Berlândia. O que vocês acham? Nessa sessão de Berlândia, vocês moram em Berlândia? Vocês estão em Berlândia ou BH? BH. gente. BH. Ela que está em Berlândia. O que vocês acham, gente? Posso... Vera, o que eu acho, assim, mesmo que é uma opção delegar esse trabalho para alguém, não tem problema algum. Hoje eu não faço essa parte operacional aqui também, só que eu acredito que você tem que estudar da mesma maneira isso, entendeu? Até para você saber o que você pode fazer com isso. Então, mesmo que você opte por alguém cuidar dessa parte mais técnica, você saber como funciona do começo ao fim vai ser de extrema importância para você poder utilizar. Então, ficar nesse papel só ali da frente, eu diria que, mesmo que você opte por falar, não, eu vou contratar alguém fora, ou vai ser meu filho que vai fazer, você entender esse processo todo, acho que vai fazer total diferença para você conseguir realizar os seus projetos e tudo mais. Então, acho que eu ia nessa linha, de qualquer maneira. Eu queria só fazer uma consideração aqui também, que é o seguinte, às vezes a gente fica cansado de estudar determinados pontos que são muito daquilo que você já estudou até hoje, daquele método tradicional do ensino, né? Então, assim, quando você entra na fórmula de lançamento, você abre a sua mente, você abre para um mundo totalmente novo, né? Você que vem da loja tradicional, que vem da advocacia, do direito, você vai se deparar com um universo novo, e isso é muito apaixonante, sabe? Você fica
encantada, e a sua mente vai se abrir para um monte de possibilidades. Então, como o Érico falou, quando a gente está faixa branca, a gente ainda não domina os processos, a gente realmente é natural que tenham várias dessas dúvidas mesmo, do que eu vou fazer, se é para o meu negócio, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu delego, mas eu acho que o importante é você ter um primeiro conhecimento, a partir daí você vai saber tomar a decisão que vai te levar para o melhor caminho, né? Se é delegar ou se é realmente você buscar até novas possibilidades do que lançar. Entendi. Eu cheguei atrasada na live, porque eu estava dormindo com o meu baixinho, sabe? Porque eu gosto de dormir com os meninos, eu sei que tá errado, mas eu gosto de dormir juntinho, nesse frio. Como que é seu nome? O meu é Renata. Seu nome? Renata. Porque assim, sabe, Érica, eu vou fazer 30 anos de profissão em agosto, e eu tinha colocado essa meta da advocacia, que eu tive muito êxito, eu tenho tudo graças à minha profissão, à honradez que eu dei ao meu pai e minha mãe pelos estudos que eles me proporcionaram, mas assim, eu não quero mais advogar, porque eu cansei de algumas coisas da justiça. E essa questão da Renata falar de estudar pode ser até um bloqueio vindo dessa questão, que eu tenho especialização, mestrado, então assim, até acompanho o professor José Andrade, que é uma paciência também na forma de falar, porque eu não sou paciençosa assim não, sabe? Eu sou bem agitadíssima, acelerada, morro de rir das coisas. Então assim, essa questão da moda foi um nicho que eu optei, porque eu comecei, sabe, Renata, pela questão do pânico do avião, para fazer uma compensação emocional, psicológica, para eu entrar naquele trem de asa dura lá, e aí... E Vera, deixa eu só fazer uma interrupção didática. Sim. Tá com um caderninho aí? Espera aí que eu pego. Pegue. Não. Fazer só o que o Marcelo falou, talvez tenha uma chance de aterrissar para você. Vou falar até em mineirês aqui, olha para você ver. Pega um caderninho aí. Um cafezinho, um caderninho. Pegue. Eu tomei. Caderno aqui é o que não falta, Érico. Aqui, ó, o que é advocacia? É isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tô vendo. Então, pega um caderno e uma caneta e escreve a seguinte frase. Vamos lá. Pode falar. Quem Sim? aprende não depende. É o seguinte, em outras palavras. 1, 2, 3, testando. Eu comecei a escutar o retorno da minha voz. Vê se é o... E quando a gente escuta o retorno da minha voz, da gente mexe com a voz. Parou. Você me escuta ainda? Escuto. Então tá bom. Escuta. Depende, não depende. Aí, em BH, quem que você acha que ganha mais? O general ou o soldado? O general, né? Por que o general ganha mais? Eu vou... mas por que ele, assim... Existe uma coisa mais... Também não. Conhecimento. Mais especificamente, o general conhece a estratégia. E o soldado operacionaliza a estratégia. O general não depende do soldado. Se o soldado der birra, fazer uns treinos muito louco, o que o general faz? Ele sabe contratar o soldado. O general não é refém do soldado, porque ele entende a estratégia. Se você contratar uma pessoa às olhas cegas, pode ser que você contrate um bom, pode ser que você contrate um ruim. Independente disso, você passa a ser refém dele. Refém. O que significa? Se ele sair, uma parte fundamental do seu negócio vai para o saco. Então, quando você contrata às cegas, isso é, sem entender da estratégia por trás, você constrói a casinha dos 3 porquinhos de palha. Nada de errado em construir uma casa de palha. Ela tem teto, às vezes até bonita, dependendo se você sabe decorar, se sabe bonitinha. Só que aí vem o lobo mau um dia, mais dia ou menos dia, o lobo mau sopra. Essa própria pessoa que você contratou pode querer ir embora, pode querer uma negociação diferente, você fica refém.
Completamente. E eu não aconselho Entendi. você construir a casinha dos 3 porquinhos de palha no seu negócio, porque o seu filho depende disso também. Então, a minha recomendação é isso que o Marcelo tentou falar, 2 coisas. Falou. Quando você estuda a forma, você consegue, mesmo que você não seja o soldado que vai operacionalizar, ele também deu a entender que ele não está mais operacionalizando. Só que se o operador dele pedir as contas, sair, fazer acontecer, ele não é refém. Então, ele não vai soprar a casinha dele e a casinha dele vai cair. E aqui, tem muita coisa que eu contrato pessoas para fazer. Eu costumo dizer que eu não entendo nada de carro. Absolutamente nada. Levo para revisão, o cara, se ele fala que tem que balancear, eu balanceio. Se ele falar que tem que alinhar, eu alinho. Sabe que tem que alinhar e balancear? Quando eu converso com alguns caras que entendem, nem sempre. Mas assim, às vezes eu perco dinheiro com isso. Mas o futuro dos meus filhos não está em jogo por causa disso. O futuro do meu projeto não está em jogo por causa disso. Então, quando você não sabe nada e não sabe a parte estratégica, você vai ser refém. É como se você fizesse sexo com um gorila. Não você, tá? Eu não quero dizer isso, mas a gente tem essa piada. Como é que você sabe como é que faz sexo com um gorila? Não. Do jeito que o gorila quer. Ah, tá. Porque o gorila, né? Vai falar o quê pro gorila? E eu não Nada. quero que você crie uma relação com a pessoa que você está contratando como se ele fosse o gorilão. Entendi. E quando você não sabe essas 30 horas de estratégia, tipo, eventualmente, a parte estratégica não é mais que 30 horas. Você não sabe nem mandar. Você não sabe nem se ele está fazendo bem ou não está. Porque tem gente que pula as partes. E eu falo isso porque eu faço as análises. E não fazem isso nem sabendo que faz isso. Não é que ele faz isso por sacanagem, não. Então você precisa ser o general do seu negócio, não o general do seu carro. O seu carro você pode ir lá, não, mas do seu negócio, que a sua família depende disso, que o seu projeto depende disso. Você não quer construir a casa dos 3 porquinhos de pau. E se você não entrar e não entender como funciona, como a banda toca, você vai ser. E, eventualmente, vai ser mais rápido para você. Eu entendo, a casinha do primeiro porquinho foi mais rápida. Mas um dia o lobo mau vem, você vai fazer o quê? Soprou. Então, aqui, primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente não gosta, eu também não gosto de estudar, não. Eu não gosto de estudar aquilo que não faz sentido na minha vida. Entendi. E é isso que a própria Renata falou, Marcela Renata, né? A própria Renata falou, ela tentou te falar, cara, você tem que dar o benefício da dúvida, que muita coisa do que vai ser ensinado lá vai ser interessante. Não só no ponto de vista de fazer um 6 em 7 digitalmente, mas do ponto de vista de vida. Porque o que é ensinado lá é influência, de forma íntegra, sem letra miúda, sem passar, sem esconder nada, sem letra miúda de contato. Então aqui, a ideia é quem aprende não depende. Você precisa aprender tudo na vida? Não. Só o que é fundamental na sua casa. E aprender a fazer 6 em 7 é fundamental, porque senão a casa cai. Você sabe muito bem que ter só um bom produto não é o suficiente, se você não sabe vendê-lo de forma íntegra. Então aqui é a minha dica. Quem aprende não depende. É uma coisinha mais rápida? Talvez. Se você pegar uma pessoa boa, mas você nem vai saber se é no começo. Você vai te mandar fazer uma coisa, você não vai querer fazer, você não sabe se é importante ou não, porque você não entende. E quem aprende? E não quer dizer que você vai ter que fazer você. E nem quer dizer que nem quer dizer que você precisa ser refém do seu. E agora vai ser difícil tu falar, tá? Você não deve ser refém nem do seu filho. Porque filho tem vontade própria. Tem. E ele, uma hora ou outra, vai ter que tocar a vida dele. Vai ser com você ou não. Esse projeto não pode depender dele. Pode ter o apoio dele. É diferente. Quando você sabe, você é o general, você pode ter o apoio do seu filho. Mas você não pode ser refém do seu filho. E o conhecimento liberta. Ele liberta.
Liberta dessa, Eu tenho essa dessa frase aqui. dependência. Conhecimento liberta. Eu tenho a frase aqui na minha frente. Então, em outras palavras, é não, isso que a Renata, que Marcelo A falou para Renata. você. Obrigada. Só tenho a agradecer. Eu fiz esse processo no direito, né? É porque quando chega numa fase da vida, a gente tenta bloquear, né? Tenta atalhos. Eu já vi tanto você falar um negócio de atalho. Não faz, gente. Faz a forma direitinho. E eu tô querendo o quê? Um atalho. Você está querendo a casinha de Mas palha, eu né? entendi. E não tem nada de errado de querer uma casinha de palha, mas a casinha de palha você tem que querer, se você quiser isso, tem que querer sabendo que um dia o lobo mau pode passar e soprar. E se ele soprar também não vai falar, ai meu Deus, estou tão azarada. Não, você construiu de palha e agora eu te avisei que era de palha, que tem lobo mau. O primeiro porquinho nem sabia disso. Mas agora você não pode falar que você era igual o primeiro porquinho dos 3 porquinhos. Mas esclareceu muito, Érico, e eu te sigo por causa da integralidade, a integridade que você entrega em tudo que você fala. Eu fico de olho, sabe? Então, parabéns. Muito obrigada, viu? Muito bom dia, obrigada gente. a você, Vera. Bom Tchau, tchau. dia. Bom dia. Tá, que pergunta incrível. Eu acho que é massa ter essa possibilidade. Marcelo, qual a dica para você de alguém que vai se comprometer e vai entrar nisso? Cara, uma dica que agora que você já fez o 6 em 7, pô. Eu vou dizer até para quem talvez já fez o 6 em 7, para não se perder, que foi um erro que nós cometemos, e é um erro que vai além, eu concordo com tudo que a Renata falou, mas tem um erro que é muito comum acontecer hoje nesse universo abundante de informação e de métodos ali, que é escolha um mentor e siga um mentor naquela área. A gente acabou se perdendo em alguns momentos quando começou a misturar as coisas. Quando começamos a querer fazer bolo de chocolate e morango ao mesmo tempo, vamos colocar assim. E essa mistura saiu uns negócios muito esquisitos. Então, acho que a gente falhou isso em algum momento se perder nesse caminho de, cara, faz o fórmula. Você já está lá, é o que funciona, continua naquilo ali. Então, às vezes a gente vai querer inventar sem dominar ainda aquilo, e aí você fala, Marcelo, vocês fizeram 6 em 7, vocês não dominaram aquilo lá, cara, eu acho que ainda está muito longe do real domínio para conseguir começar a inventar. Então não inventa, segue o que tem que ser feito. Show de bola. E agora a gente tem uma outra convidada, segue o que tem que ser feito, toma cuidado para não misturar receitas, porque pode sair umas coisas loucas, né? E como você chama? Bom dia, meu nome é Fernanda. Fernanda, você fala de onde? De Petrópolis, Rio de Janeiro. Legal, Fernanda. E qual pergunta você tem para os meus convidados? Oi, Érico. Primeiro eu queria dizer que, assim, você é maravilhoso. Eu sou uma discípula sua, ainda não sou aluna da Fórmula, mas vou comprar agora, dia 6 de junho, né, que vai abrir? Exatamente. Beleza, já estou aqui com a minha agenda marcada. E, assim, a minha pergunta é o seguinte, eu sou de um nicho muito específico, porque o meu nicho não é festas, porque eu não sou decoradora, mas eu trabalho especificamente com balões. Eu faço arranjos de balões com gás hélio, eu faço cestas de café da manhã, e, na verdade, eu me encaixo muito na sua história, porque eu sou funcionária pública também. Segui, meu pai me indicou, assim, meu pai também é funcionário público e eu fui martelada desde criança. Assim, adoro o que eu faço, mas hoje em dia eu vejo que eu quero outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar com esse nicho de balões em casa como um hobby, para eu começar a ativar minha criatividade, vamos dizer assim. E aí eu me apaixonei e isso virou uma renda extra para minha vida, assim. Hoje em dia eu já cheguei a fazer o mesmo salário que eu recebo trabalhando à noite em casa. E aí hoje em dia cresceu muito aqui em Petrópolis, né, que é onde eu consigo atender. Todo mundo me conhece e tal. Só que eu vejo que eu só sou 2 mãos, né? Eu não consigo mais atender todo mundo. Ficou Escalar, muito grande. né? Escalar. E o conhecimento que eu adquiri nesses 4 anos que eu estou trabalhando nisso é muito rico.
Eu já fiz vários cursos, eu fiz pós-graduação, porque eu já sou formada em administração também. Então, assim, além do conhecimento que eu tenho da técnica de trabalhar com os balões, eu adquiri também esse conhecimento de vendas, de um monte de outras coisas, de marketing, de foto. Eu vejo um monte de gente trabalhando aí com balões, mas que não consegue vender tanto porque, às vezes, coloca uma foto feia, sabe, do produto, mal tirada. E essa técnica eu conheço. Então, aí já tem mais de um ano que na pandemia, na verdade, o meu trabalho cresceu muito, por incrível que pareça, na pandemia, porque as pessoas começaram a ver que é possível fazer festa em casa e bonita, e aí cresceu, e aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu não tô dando conta, e eu tô com um filho pequenininho, tenho 3 aninhos, e eu falei, gente, não tem como, eu não tô aguentando mais, meu marido já brigando comigo, aquela coisa toda, né? Eu falei, eu tenho que fazer um curso online. Eu falei, eu vou começar a fazer um curso online. Nisso eu já te sigo há muito tempo, só que não acompanhava o seu conteúdo. E aí um dia uma amiga, uma colega, na verdade, falou, Fernanda, conheci um cara que tem tudo a ver com você. Eu falei, que quem? Érico Rocha. Uma amiga fez 1 milhão em um ano com ele. Eu falei, como assim, gente? Aí assim, aí foi diferente, porque aí você conhece alguém do seu lado, né? Entre aspas. Eu ainda não conheço essa menina, mas a minha melhor amiga conhece. E aí eu fiquei louca. Ela, olha, concurso online, que é o que a sua área, é o que você gostaria, você é boa com vídeo, enfim. Desculpa. E aí essa é a história, Érico. Eu quero fazer meu curso, só que eu tenho muito medo. A minha pergunta é o que você acha do meu nicho? A minha Roma seria... Olha, eu nem faço curso, mas já peguei... Eu vejo os seus vídeos todo dia no YouTube. E aí, assim, a minha Roma, eu pensei, eu ajudo mulheres a ganhar a partir de R$6.000 trabalhando em casa, com balões. E qual seria a pergunta? Se essa minha Roma daria, por exemplo, se a fórmula seria para mim, sabe? E se essa minha Roma tá ok, porque ao mesmo tempo eu tenho medo de estar nichando muito para mulher. Só que no fundo é o que eu quero, porque eu vejo que tem muitas mulheres que são donas de casa e que são frustradas, que gostariam de trabalhar, ter uma renda bacana. No início eu pensei assim, até R$6.000. Só que não é até, né? Eu vejo você falar muito isso, e o seu irmão também falar, que o até, ele limita demais. E aí a pessoa que quer ganhar mais que isso não vai entrar no meu curso, né? Mas assim, ou eu fico com medo de colocar a partir de 4.500, por exemplo. O que vocês acham, Marcela? O que vocês acham, Renata? Posso fazer uma pergunta que, assim, quantas mulheres donas de casa você acredita que gostariam de ganhar de renda extra mais de R$4.000 dentro do Brasil? Nossa. Quantas vidas você transformaria com isso? Nossa, eu ia transformar. É isso que eu penso todos os dias, gente. Eu penso, gente, se eu não tivesse o meu trabalho, porque isso aqui foi um hobby. Eu falei, imagina para mim que não precisava, que consegui conquistar uma outra renda dessa proporção. Imagina para mulheres que estão em casa, que não tem nada, sabe? Que ficam na dependência dos maridos. Você só precisa enviar para essas pessoas, só mostrar para elas, assim, só precisa saber como... Mas você já tem tudo na mão, né? Na verdade. Você já falou que vai entrar no Fórmula, você vai saber como fazer. Você tem uma Roma que é atrativa para mulheres que querem ganhar mais dinheiro em casa, de forma extra. Você tem uma história de transformação sua. É só entregar. Então tá. Então, você mesmo acha, Renata? Só para mulheres. Mesmo? Só para mulheres tem mais de 100 milhões nesse país. 100 milhões só. Só não é pouco, não. Esse só não é pouco, não. Eu acho que você tem a transformação, você é o avatar transformado, né? E a Roma, na minha opinião, está bem atrativa, porque muita gente gostaria de ganhar. É uma vantagem também do seu negócio que não tem estoque, né? Que é essa questão muita gente às vezes se perde nisso, quer fazer uma renda extra, compra produto para revender, é o caminho tradicional, que é o meu avatar é assim. E o seu, não, a pessoa vai prestar serviço. Então, imagina o tamanho da transformação, né, que você não vai trazer para isso aí.
Eu Sim. acho Até tem bem um interessante. estoquezinho, vou mostrar para vocês, que eu consegui adequar aqui em casa, num quartinho que eu tenho, que seria o quartinho de empregada, eu consegui fazer um ateliê. E aí, assim, esse é o meu estoque. Uhum. E dá para trabalhar realmente de casa. E detalhe, eu comecei, claro, que foi em 2018, né, gente? Mas hoje o valor está muito mais alto do gás hélio, dos balões, que são importados. Mas eu comecei com um investimento de R$ 1.500. E foi interessante porque foi meu aniversário de 30 anos e eu fui procurar esse trabalho aqui em Petrópolis e eu não achei. Eu falei, gente, como assim? Um lugar grande, assim, que se eu procurei, outras pessoas devem querer a mesma coisa que eu quis. E aí foi daí que surgiu, sabe? Falei, eu vou começar a trabalhar no final de semana, o que der, deu. E aí deu muito certo. E aí, eles responderam a sua pergunta? Responderam, obrigada. Eu não tenho nada a acrescentar, foi respondido muito bem. Eu vou te dar uma dica, que eu não posso falar exatamente tudo sobre essa dica, mas o que vai acontecer dia 6 ainda é mais especial do que o que você acha que é. Jura? Jure. É mais especial e eu posso falar que ao vivo tem, sabe, só 600 testemunhas, então, né, e eu vivo pela minha palavra, né, depois da invenção. É mais especial e é inédito. Ai, que legal. Eu acredito que ainda vai facilitar ainda mais. Mais 6 em 7 vão vir do que eu chamo da segunda revolução. Eles participaram da primeira. A segunda é mais potente, na minha opinião. Ai, perfeito, então, gente. se eu não deixaria para depois do que vai acontecer no dia 6, não. Até porque talvez não tenha depois, se eu puder falar isso para você. Não, eu não vou deixar. A dica, tá bom? Eu fiquei louca pra importante comprar você em participar janeiro. 30 de maio e fica bem presente. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada. Um Até abraço mais. para você. Bom Tchau, dia. tchau. Sucesso. Antecipação criada com integridade. Muito boa. Gente, ó, eu queria agradecer demais vocês passarem a manhã de vocês aqui com a gente, comigo, com os meus convidados, porque eu acredito mesmo que empreendedorismo é um dos maiores projetos sociais que a gente pode fazer pelo Brasil. Para pessoas que falam português, na maioria das vezes no Brasil, ou brasileiros que estão fora, ainda mais por vocês, porque vocês ainda fomentam esse projeto de empreendedor ainda mais, porque vocês estão ajudando quem está na ponta ali do varejo e a galera que está tá na ponta disso tudo, né? Então, assim, é lindo o trabalho de vocês. Não só parabéns pelo faturamento grande que vocês fizeram, sim, não tenho vergonha nenhuma de parabenizar as pessoas por isso, porque empreendedorismo com integridade, já falei, é um dos maiores projetos sociais que a gente pode fazer, porque você dá um empreendedor faturamento, mantém a PJ viva, né, viva e crescendo, e mantendo a PJ viva e crescendo, a gente paga mais imposto, a gente gera mais riqueza, a gente gera menos depressão, porque a gente sem trabalho às vezes entra em depressão, e vocês ainda fazem isso causando um grande impacto na ponta do empreendedorismo. Isso é demais, de verdade. Parabéns. Obrigada, Érico. A gente foi na Masterclass agora de BH novamente, porque a gente queria... a gente estava há 3 anos atrás lá com um sonho, né? Hoje a gente foi, dessa última vez, com 6 em 7, com a nossa faixa marrom. Então a gente está muito grato, a gente é muito grato à sua vida, ao seu trabalho também, porque ele realmente transforma a vida de quem faz, mas também a vida das pessoas que são transformadas por quem foi transformado. Então é muita multiplicação, é muita bênção, e você está sempre nos nossos corações. O Nicolas te chama de tio Érico. Você faz parte mesmo da nossa vida, e só queria te agradecer mesmo por toda essa dedicação, essa paciência e esse projeto lindo. Uma dica para vocês também, e vai que tem alguém que fez 6 em 7 aí. Só para quem já fez 6 em 7, no Mundo FL também vai ter uma surpresinha inédita para quem já fez 6 em 7. Quando eu falo inédita, nunca foi divulgada antes. É um projeto diferente. Vamos lá. Tá bom? Dito tudo isso, tá dando uma segunda antecipação. Gente, um grande abraço e a gente se vê no Gratidão. por aí, tá? Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.